Bom dia, igreja. Aqui é Pastor Mário. Hoje, dia 22 de setembro de 2020, vamos à nossa reflexão. Hoje faremos uma reflexão única. Eu trarei parte da reflexão pela manhã e a outra parte à noite. Lembrando que hoje é 22 de novembro, amanhã, dia 23 de novembro, é o aniversário da MCM na nossa igreja. Por isso, hoje farei uma reflexão com um tema voltado para as mulheres. O tema é Aprendendo com as Mulheres. E para isso a gente vai ler o texto de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs ela Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não me inste, para que te deixeis e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua palavra em nossos corações. Eu te oro agradecido em Jesus Cristo. Amém. Aprendendo com as mulheres. Então vamos dar aqui o contexto dessa história. Uma família de Judá sai da sua terra devido à fome, devido às dificuldades, à seca, e vai para um território inimigo, historicamente, do povo de Deus, que é Moabe. Essa família era composta de Elimeleque e sua esposa Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Chegando lá em Moabe, eles se estabelecem. Elimeleque morre, os seus filhos se casam, Malom e Quilion. Malom casa com Ruth, Quilion com Orfa. Mas passa-se um tempo, eles também
vêm a óbito, eles também vêm morrer, ficando naquela terra apenas Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth. E a vida de viúvas naquela época era muito complicado, era muito difícil. Elas estavam sem filhos e sem marido, e isso significava falência financeira e econômica. Elas provavelmente estavam passando dificuldades. Porém, Noemi escutou que Deus se lembrou lá do seu povo e as coisas por lá estavam mudando. Então ela resolve levantar acampamento, sair daquele local e voltar para sua terra. E com isso suas duas noras acompanham. No meio do caminho, ela insiste com elas para que elas não prossigam. E elas dizem não. A uma segunda vez, Noemi solicita a elas que elas voltem. E aí, nesse momento, Orfa resolve retornar. E num terceiro momento, ela também pede a Ruth para retornar. A sua cunhada já se decidiu ao retorno, vá você também. Mas aí Ruth diz: olha, não insista, eu vou ficar contigo. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. E se você vier a morrer, eu morrerei também contigo nesse local e servindo ao teu Deus. Ela decide realmente ficar com Noemi, seguir com Noemi e auxiliar Noemi. Esse é o contexto da história. O que nós aprendemos com as mulheres? Em primeiro lugar, nós aprendemos no verso 14 com uma mulher chamada Orfa. Diz assim ela, diz assim o texto: então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, vendo a sua sogra insistir e dizendo para ela, e Noemi estava realmente muito amargurada, né? Mais à frente ela até vai pedir que mudem o nome dela, não chamem ela de Noemi, porque Noemi era bela, graciosa, agradável. E ela pede que eles chamam de Mara. Mara significa amargura. E ela estava muito amargurada, ela começou a pintar um quadro muito desfavorável para as duas. Olha, não tem por que vocês me seguirem, voltem para a casa dos seus pais. Lá vocês vão ter ainda uma esperança, de repente vocês se casam de novo e aí vocês vão poder constituir uma família. Lá comigo vocês vão viver de desesperança, de favor alheio. Não há o que eu tenha a oferecer a vocês. Eu não tenho mais filhos. Mesmo que viesse a ter um marido ainda e tivesse filhos, vocês não iam ficar aguardando esse tempo todo até que eles crescessem para poder casar com vocês. Olha, não dá para vocês ficarem comigo. Volta para casa de vocês, onde vocês vão ter esperança. Orfa significa costas, né? E aí você pode pensar, poxa, aquela que deu as costas. Mas órfã também vendo um quadro tão terrível, ela quer um futuro melhor para ela começa então, provavelmente, o texto não diz isso, mas deduzo eu, estou aqui especulando, né? Provavelmente o que passou na mente, no coração daquela mulher, planejar um futuro melhor para ela. E com Orfa eu aprendo então que eu preciso me planejar. Hoje estou vivendo e daqui a 5 anos, o que eu espero estar fazendo? Daqui a 10 anos, como eu quero que seja a minha vida? Então, Orfa nos ensina a planejar. Eu e você, a gente precisa planejar as coisas, a gente precisa colocar metas, a gente precisa eh, se comportar de uma forma que a gente possa trazer bênção para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam, né? A gente tem que se planejar para isso. Você almeja uma promoção, você já parou para pensar o que você precisa fazer para alcançá-la? Era bom que eu fizesse um curso, me preparasse melhor na minha área, era bom que eu apresentasse melhor comprometimento, né? Chegasse no horário, eu tenho me atrasado muito, chegasse até antes do horário, me colocasse mais à disposição lá no meu trabalho, ou eu tenho uma meta de terminar um curso, de fazer uma faculdade. Eu não sei quais são os teus planos, mas diferente de órfã, que não colocou o Deus de Israel na frente porque ela não o conhecia, você pode colocar o Deus de Israel na frente, você conhece a Jesus Cristo, você tem
você um dia se entregou a Ele, se entregou ao Deus vivo por meio de Jesus Cristo, você pode planejar muito melhor. E isso o órfão nos ensina a planejar. Planeje também tudo que você deseja fazer. Planejar é bom, vai colocando sempre Deus na frente, dizendo para Ele quais são as suas metas, traçando metas palpáveis, concretas que você possa alcançar, uma por uma, até que você alcance o objetivo que você deseja, dentro daquele prazo que você estipulou, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas planeje tudo que você vai fazer. As mulheres nos ensinam muito a planejar. Em segundo lugar, aprendendo com as mulheres. Em segundo lugar, a gente pode aprender a ser agradável. A gente aprendeu a planejar com Orfa e com Noemi a gente pode aprender a ser agradável. E ser agradável não significa dizer sim para tudo, aceitar tudo, não. Muito pelo contrário, Noemi insistiu que elas fizessem algo que elas não queriam. Lá no verso 8 e 9, ela começa o primeiro discurso. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, seus esposos, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram não. Aí já é o início do verso 10. Esse foi o primeiro discurso, quando elas dizem não. Depois vem o segundo, que é de 11 a 13, começa assim: Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos? E ela vai começar a argumentar. E aí ali ela convence Orfa e ela deseja ainda convencer Ruth a voltar. E lá no verso 15 ela começa também um discurso. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou após tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. É a terceira palavra dela. Então, ela por 3 vezes estava dizendo não para elas, que elas não estivessem próximas. Ser agradável não é dizer sim para tudo, fazer a vontade de todos. Ser agradável é ter jogo de cintura, não é? É enfrentar uma situação feia de maneira bela, porque esse era o nome de Noemi, graciosa, bela, né? Agradável, é ter jogo de cintura para enfrentar as situações. Quando você planeja e coloca metas, para você alcançar muitas dessas metas, você tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, né? Como o pessoal diz por aí, engolir um sapo. A gente tem que ter isso também, na nossa vida diária. A gente precisa ter esse jogo de cintura. Então, eu aprendo com Noemi também que eu preciso ser agradável, eu preciso ter jogo de cintura para enfrentar as situações do dia a dia, seja na minha faculdade, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso aprender com as mulheres, principalmente os homens. Às vezes nós somos muito duros, às vezes a gente é muito grosseiro, os homens tem aquele ímpeto e às vezes a gente precisa, e a gente, às vezes não, eu tenho certeza, a gente precisa muito aprender a ser agradável, né? A ter o jogo de cintura, eu e você. A gente precisa disso. Então, estamos aprendendo com as mulheres, aprendemos até aqui com o Orfa a planejar, né? A colocar metas, a construir algo que seja melhor para as nossas vidas, e aprendo com Noemi que eu preciso ter o jogo de cintura, que eu preciso ser agradável, que eu preciso ter flexibilidade. As mulheres são mestres nisso. A gente está aprendendo com elas, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida das mulheres. Logo mais a gente vai continuar aprendendo, e aí são outras 2 aprendizagens que a gente vai ter agora, mas com Ruth. Um beijo no coração, fica com Deus. Espero que já essa metade de reflexão tenha sido edificante para você e tenha te trazido bênção. Um grande abraço no Senhor.